Olá, gente, eu tenho uma notícia interessante para vocês. Eu vou fazer uma teoria diferente do convencional. Bem, pelo menos para o canal até então, eu farei uma teoria de High School de XD. O motivo para isso é porque eu quero fazer uma teoria onde vou dar uma boa melhorada na história, que basicamente é um hentai sem sentido como uma história chata, e por um desafio do meu amigo Sandy Arthur, vou fazer os protagonistas dessa história serem mais interessantes e complexos. E é claro, dar uma boa melhorada na lore do mundo e também adicionar alguns elementos interessantes de outros animes jogos mangas. Também quero avisar que nessa teoria, não haverá descrição de cenas maiores 18, então não me encham o saco com isso, porque esse não é o propósito dessa teoria. E por último, o episódio inicial vai contar mais a história do mundo e sobre a descendência do protagonista. E agora chega de enrolação e vamos começar a história. Há 100.000 anos atrás, um terrível demônio, cujo ao devorar uma fruta de sangue, conseguiu o feito que até então era impensável para muitos, o feito de derrotar e destronar o primeiro rei demônio. Mas qual era o nome desse demônio? Durante as eras e povos, ele já foi conhecido por muitos nomes: Diabo, Deus do submundo, encarnação da maldade, o Senhor da escuridão, mas o seu verdadeiro nome era Mundus, aquele cujo poder poderia rivalizar com o próprio Deus. Graças ao seu poder e ao exército de demônios e criaturas sobrenaturais do submundo, todo sob seu controle, houve um grande massacre na Terra, onde não só os humanos sofreram, mas também todos os seres sobrenaturais. Anjos caídos, ghouls, shinigamis, e muitas outras raças sofreram baixas, e até mesmo os poderosos dragões e os deuses tiveram problemas com eles. Devido a isso, foi instalado completo caos e terror pelas muitas dimensões, porém, nem tudo estava perdido. Um demônio, que sentiu muita pena do outros seres, um demônio se compadeceu do genocídio de milhões e milhões de vidas. Foi nesse momento, com seu coração e determinado a proteger não só os seres sobrenaturais, como a própria humanidade, foi esse demônio, de nome Esparda. Aquele que nas histórias e se tornaria o símbolo de poder e de esperança, o demônio que se tornou conhecido como o lendário Cavaleiro das Trevas, aquele que poderia matar o próprio Deus, se opôs ao rei do submundo, e lutou contra a tirania de mundos, e destruindo muitas das principais forças de mundos. Vendo essa oportunidade, as outras raças se juntaram a Esparda e inclusive os anjos, com o auxílio das outras raças, fez frente ao exército do rei demônio. Após uma longa e sangrenta guerra, que durou séculos incontáveis, Esparda se encontrou frente a frente com Mundus, onde ocorreu uma batalha. Essa foi uma batalha que abalou tudo e a todos. Todos os reinos sentiram as ondas de choque de seus poderes colidindo, e então, após uma intensa luta que deformou para sempre uma parte do submundo, Esparda finalmente derrotou o rei demônio e o selou nas mais profundas trevas, conseguindo destronar o rei demônio. Conforme as lendas, embora todas as criaturas do submundo quisessem como novo rei do submundo, ele recusou, e ao invés disso, ele passou a liderança do submundo a famílias de sangue demoníaco mais poderosas, deixando, porém, um aviso, que se qualquer um deles tentar atacar a humanidade, ele mesmo mataria os responsáveis. Ao pronunciar essas palavras, elas ecoaram pelo quase infinito submundo, e então ele nunca mais foi visto por lá, sendo que mesmo perto de seu fim ele nunca voltou. Mais 80.000 anos se passaram. Esparda vagava pela terra, andando entre a humanidade, a protegendo de seres sobrenaturais, selando e destruindo passagem para outras dimensões e selando e destruindo criaturas muito poderosas. Porém, em um dia onde passava por uma vila, ele foi atacado por vários anjos caídos. Ao interrogar o motivo de seu ataque, para sua surpresa e indignação, estava ocorrendo uma guerra entre os anjos, demônios e anjos caídos. Uma guerra que foi conhecida como a Primeira Guerra Santa, onde estavam havendo muitas baixas em todas as partes. Após isso, ele decide ficar um tempo na cidade. Porém, depois de ficar 3 dias lá, ele se impressionou com o que viu. Ele se encontrou como uma anja, mais em específico uma serafim, que estava procurando o grupo de anjos caídos que ele matou, e de modo estranho, ele foi de encontro a ela, como se uma força o instigasse a vê-la, ele foi até ela.
Antes de se encontrarem, no entanto, ele teve que salvar os humanos de um ataque de bestas demoníacas. Após isso, ele acabou vendo ser que tinha aquela forte aura sagrada. Quando tiveram o primeiro contato, ela o encarou e depois de o atacar, ambos tiveram uma batalha feroz, onde Esparda se encantou com sua força, beleza e humildade, e a anja se encantou por seu bom coração e por seu respeito, tanto por ela, que era sua inimiga natural, e tanto com as outras raças. Depois de pararem de lutar, ambos prometeram de se reencontrarem um dia, após essa guerra acabasse. E agora partiremos para o ponto de vista da anja. Durante o surgimento do submundo, ao mesmo tempo que a raça dos demônios, durante o surgimento da raça dos anjos, em um mundo chamado céu, o primeiro, o mais poderoso e bondoso ser sagrado, se tornou o rei dos anjos, esse que foi nomeado de Deus pelos homens que acreditavam na mitologia bíblica. Ele criou todos os anjos, e sendo a primogênita, a anja mais velha e a mais forte, chamada Ciel, essa que ele falou que seria sua sucessora, seria aquela o substituída quando mesmo falecer. A anja, dotada de belos e longos cabelos em dourado, olhos como o céu mais claro e cristalino, corpo, pele e rosto de tamanha beleza e perfeição, que até mesmo as deusas da beleza de outras mitologias tinham inveja, devido beleza e personalidade. Ela praticamente se tornou uma deusa da beleza, devido sua beleza divina, do conhecimento, devido a sua grande inteligência inata e sua vontade insaciável por conhecimento, e da força, sendo que a mesma poderia superar o próprio Deus. Porém, acima de tudo, ela era muito respeitada, principalmente entre os anjos, por sua força e principalmente por suas habilidades extraordinárias, demonstrando ser digna de ser a guardiã mais poderosa de Deus. Mesmo com as inúmeros elogios e bajulações, com vários pretendentes e dezenas de presentes ou oferendas, ela nunca era orgulhosa ou vaidosa, e sempre recusava todos os presentes, pois, segundo ela, todos deveriam ser dados a seu pai, Deus. Após milênios servindo Deus, ele em pessoa a nomeou e deu o título de Ciel, a paladina da luz. E foi, após isso, que ela foi por muitos considerada o ser vivo mais amoroso e humilde depois de Deus, sendo que ela sempre descia à terra para ajudar os humanos e outras criaturas necessitadas. Porém, tudo isso mudou quando o mundo chegou ao poder. Além de ter que trabalhar quase que sem descanso, ela teve que ver muitas mortes de vários humanos e seres sobrenaturais, e também de muitos de seus irmãos anjos no campo de batalha. Com o término da guerra contra mundos, com suas contribuições na guerra, ela recebeu 3 presentes de Deus. A espada sagrada Excalibur, que ela teve que fragmentar no futuro devido ao seu grande poder, a Durandal, uma espada sagrada que dizem poder rivalizar a própria Excalibur, e que ela teve que aselar, e a Ascalon, a espada matadora de dragões que teve que a dividir em 3 partes. Depois disso, houve um longo período de paz. Infelizmente, essa paz acabou com a explosão da Guerra Santa, onde ela optou por não participar diretamente, onde ela só ajudaria e protegeria a humanidade, vindo do céu para a terra. Em um 10 dias de trabalho, próxima de um grupo de anjos caídos, ela curiosamente se encontrou com um demônio que estava protegendo humanos, enquanto matava bestas demoníacas. Se ela os impressiona com tal cena, então ela vai cautelosamente de encontro ao demônio, que estava de costas. Além da missão de proteger os humanos, a sua era de suas missão era também matar todos os anjos caídos, bestas e demônios que encontrava, para não prejudicar os humanos, embora fazer isso a entristece-se, mas perante a presença e ações daquele demônio, ela havia se esquecido temporariamente dessa obrigação. O demônio, que estava de costas, se vira ao sentir a presença da anja, onde ela o encarou nos olhos. Ambos sentem uma sensação estranha, de que é como se fosse o próprio destino que quisesse que esse encontro ocorresse. Após se encararem por alguns segundos, que pareciam décadas, Ciel se aproxima do demônio, que não mostrou um pingo de hostilidade, e então, seguindo a contragosto às suas ordens, ela o ataca, muito triste. E então uma luta ocorre. Durante a luta, ambos se afastam da vila e começam um combate a sério, sendo que, com seus golpes, montanhas eram destruídas e vales eram formados, a terra tremia perante seus poderes, até que o demônio fala: "Você realmente quer continuar com isso?"
Sabe, eu não gosto dessa guerra tola e nem desejo participar dela. Por isso, não vejo motivo para ambos lutarmos. Sem falar que se continuarmos, essas vilas dos humanos não vão suportar os ataques, e serão destruídas. Apontava para algumas vilas. Ciel fica confusa, e ao mesmo tempo perplexa, segundo o que ela escutou e viu. Os demônios são conhecidos por batalharem como feras irracionais até sua morte, ou até matarem seus oponentes, e como ela já havia lutado com muitos, isso meio que reforçava essa ideia. Mas lá estava ele, um demônio que não estava querendo lutar, e ainda por cima, estava preocupado com humanos, que eram sua principal fonte de comida e fonte de poder. Então ambos decidiram parar de lutar. O silêncio constrangedor se instalou, e então ela tenta conversar com seu suposto inimigo mortal, Ciel. E então se não quer lutar, o que estava fazendo naquela vila de humanos? Perguntou curiosa e atenta com a resposta. Estava só passando alguns dias lá, e por coincidência teve alguns ataques de anjos caídos há alguns dias. Por isso decidi ficar mais um tempo para protegê-la, disse o demônio honestamente, surpreendendo Ciel, pois o demônio era muito educado e honesto. Demônio, agora é minha vez. O que uma anja poderosa como você está fazendo nesse lugar? Não deveria estar na guerra como os outros. Perguntou desinteressado. Ciel, assim como você, eu não gosto dessa guerra, tantas vidas sendo ceifadas por motivos tolos. Eu prefiro ficar na terra protegendo os humanos, disse um pouco triste com a situação atual. O demônio pensa um pouco e fala. Bem, já que nós não somos inimigos, vamos nos apresentar apropriadamente, disse descendo ao solo, sendo acompanhado de Ciel. Meu nome é Esparda, disse fazendo uma reverência. Ciel olha para o demônio e fala. Peraí, você disse Esparda? O lendário Cavaleiro das Trevas. Aquele que se rebelou contra mundos e o derrotou sozinho. Disse incrédula. Esparda confirma com a cabeça e ele fala. Agora é sua vez. Ciel assente e fala. Meu nome é Ciel, sou uma das anjas guardiãs de Deus, disse fazendo uma reverência. Esparda olha surpreso e fala. Ah, então você é a paladina da luz, certo? Você é bem conhecida, principalmente entre os seres humanos, e o que eles dizem é verdade. Você é bem forte e bonita, disse respeitosamente. A anja fica um pouco corada, mas consegue disfarçar e fala. Muito obrigada pelo elogio, Cavaleiro das Trevas, falou um pouco tímida. Esparda. Não é necessário isso, só me chame de Esparda mesmo. A anja assente e fala. Está bem, mas só se você me chamar pelo nome de Ciel, falou com um sorriso radiante. Ele assente e ambos começam a conversar. A partir daí, começou uma grande amizade, uma amizade proibida, uma amizade entre o lendário Cavaleiro das Trevas e a lendária Paladina da Luz. Ambos tiveram que se despedir, mas juraram se reencontrar após o término da guerra. Após o fim da Guerra Santa, muitas perdas ocorreram em todos os lados, pelos demônios. Ele haviam perdido 4 reis demônios e muitos demônios puros, os anjos. Perderam Deus e muitos deles faleceram. Já anjos caídos tiveram as menores perdas dentre os 3, mas ainda assim foram muitas perdas. Com a morte de Deus, Ciel deveria assumir o seu lugar, mas ela recusou e passou essa função para Michael. Muitas décadas depois, ela se tornou um viajante pelo mundo, desbravando e ajudando as pessoas com seu poder sagrado. Vários séculos se passaram. Ao passar por uma cidade, ela decidiu se estabelecer por um tempo na igreja, dizendo ser uma freira. Em um dia que estava ajudando na igreja, ela estava distribuindo alimentos para pessoas pobres e curando pessoas doentes com sua magia, até que ela se reencontrar com Esparda, que se estabeleceu na cidade. Ele foi à igreja pois soube que uma mulher com uma forte aura sagrada entrou na igreja e estava cuidando dos crentes, e então Esparda e Ciel se reencontraram várias vezes naquela igreja, onde ele ajudava todos lá, o que surpreendeu Ciel pois demônios ficam fracos perto de locais santos, mas Esparda parecia inalterado.
Durante os dias, aos poucos a amizade entre esses dois se tornou cada vez mais forte. Dessa amizade começou a surgir um romance, e desse romance surgiu o amor. Depois de se confessarem um para o outro, ambos se casam naquela igreja, e com a bênção do padre e de todos daquela cidade, eles partiram de lá e se estabeleceram em uma cidade na Europa, pois segundo Ciel ela achava o lugar adorável. Lá tiveram seu primeiro e único filho, Dante. Porém muitos seres sobrenaturais souberam do nascimento desse bebê e a notícia se espalhou rapidamente pelo mundo sobrenatural. Vendo que não teria muitas opções, Esparta teve que deixar os dois, mas enviou algumas pessoas para os proteger. Já Ciel, ela foi ao céu e pediu ajuda para os outros anjos, que ao saberem disso, queriam a punir com a morte, pois era um pecado um anjo se relacionar com um demônio, e ter um filho com um, seria pior ainda. Mas Michael interviu, e por isso sua punição foi apenas perder todos os seus poderes e status como anja, além de ser banida de ir para o céu. Agora, sem seus poderes e sem seu marido, que descobriu que ele morreu de uma forma misteriosa, ela teve que cuidar, aos prantos, de seu filho, enquanto fugia por anos a fio de seres sobrenaturais tentando os matar. 5 anos depois, em uma noite fria e chuvosa, Ciel estava sentada em uma cadeira, vendo seu filho, de 5 anos, que estava balançando uma das espadas de seu pai, enquanto tinha a outra em suas costas, até que ao longe foram escutados vários passos pesados, rugidos animalescos e sons de gritos distorcidos. Ciel, sabendo que bestas sedentas pelo seu sangue e de seu filho se aproximavam, pegou seu filho e tentou fugir, mas foi tudo em vão, pois o local estava cercado de feras. Ciel tentou, com todas as forças, defender seu filho, com uma espada sagrada, mas acabou sendo atacada por uma daquelas feras. O sangue cai junto à chuva e à lama, com suas últimas forças, e abraçando seu filho ela fala, entregando a sua espada para Dante. Me escute, filho, não tente lutar contra essas feras, tente fugir para o mais longe possível. Pegue essa espada e esse colar, agora fuja daqui, mude seu nome, faça de tudo para sobreviver. E após tossir um pouco de sangue disse, dando suas últimas palavras: sobreviva meu pequeno Dante, sobreviva e fique mais forte, dizia fechando os olhos. Enquanto seu abraço se desfazia, seu filho, Dante, chorava sem parar, enquanto abraçava o corpo morto de sua mãe. As feras estavam se aproximando cada vez mais dos dois. O garoto deita o corpo de sua mãe, pega a sua espada e encara aquelas feras com um olhar de puro ódio. Elas então atacaram a criança, que agora gritava de forma raivosa, partindo em direção às feras, com sangue nos olhos. Com a espada de sua mãe e uma espada de seu pai, ele atacou as feras, e sem perceber, sua pele, que era de uma cor branca, ficou negra como o carvão mais escuro. Seus cabelos albinos se tornaram pequenos, porém afiados, par de chifres. Seu belo e inocente rosto se tornou um rosto demoníaco de ódio, fúria e tristeza. Seus olhos, de azul e celeste, se tornaram um brilho em vermelho escarlate. Das suas costas surgiam um par de asas, como a de um morcego. As suas mãos e pés se tornaram garras longas e afiadas, prontas para matar, e ao redor de seu corpo surgia uma aura vermelha e azulada, que emanava ódio, tristeza e uma fúria, que fazia até aquelas feras irracionais se assustarem. O garoto, cujo nome foi dado como Dante, partiu para cima das feras, que fizeram o mesmo. A luta foi brutal, mesmo sendo ferido várias e várias vezes, sendo algumas das vezes feridas mortais. Ele não parava de atacar, e com todo o seu ódio, ele destroçou todas as bestas e monstros ali presentes, e então, ele pegou algumas coisas que ele e sua mãe tinha e as colocou em uma mochila. Vendo o colar que sua mãe lhe deu, um colar que tinha uma metade em prata e a outra metade em ouro, onde tinhas uma grande joia vermelha, ele pegou o colar e colocou no seu pescoço, o segurando com força, enquanto chorava por alguns segundos. Antes de ir embora de vez, ele colocou sua mãe dentro de sua casa e ateou o fogo, causando um grande incêndio, queimando, com isso, tudo que ele mais amava no mundo. Deixando para trás tudo, ele vagou na chuva e escuridão da noite sem direção por horas incontáveis, até que um carro parou perto dele, fazendo ele olhar para o veículo. Do carro, saiu 3 pessoas.
A primeira pessoa era um homem por volta dos 30 anos, com barba, cabelos marrons escuros e olhos marrons acastanhados, pele clara, que era menos clara que a do garoto, usando uma roupa social e tinha algumas cicatrizes nas mãos, e no rosto demonstrava inquietação. A segunda pessoa era uma mulher, por volta dos 27 anos, de cabelos marrom claro, amarradas com uma fita azul em um rabo de cavalo, na frente com uma priscília em forma de coração que chegava à metade das costas, pele da mesma tonalidade do homem, de olhos esverdeados, usava um vestido preto com símbolo de flocos de neve em branco, ela com uma cara atenta e séria olhando ao redor antes de olhar para o menino. A terceira e última pessoa era um senhor idoso, por volta dos 70 anos, com uma pele mais bronzeada, careca, usava óculos e tinha uma blusa cinza com uma calça preta, suas mãos estavam com luvas pretas e tinha um rosto sereno e sábio. Os três pareciam estar surpresos com a criança, que tinha sangue por todo o seu corpo e suas roupas estavam todas rasgadas. Então o homem mais novo pensa: por que essa criança está assim? Será que ele enfrentou alguma besta ou demônio? Se perguntou perplexo com o estado da criança. Ele ficou os escarando com um olhar frio e sem vida. A mulher pergunta ao velho: é ele? Perguntou-a um pouco triste. O mais velho se aproxima e após alguns segundos de olhos fechados ele fala: sim, tenho certeza, sinto o poder de Esparda e de Ciel vindo dele, mas também sinto outras duas energias. A mulher pergunta: Sacred Gear? Velho: sim, e duas muito poderosas. Fala com tranquilidade. Então ela se aproxima e se ajoelha em frente ao pequeno e pergunta: onde estão seus pais? Perguntou da forma mais doce e gentil possível, mas a resposta veio em lágrimas do garoto, onde eles entenderam que provavelmente eles haviam sido mortos. A mulher se aproxima e dá um abraço no garoto, tentando acalmar. Após alguns minutos de choro e soluços, ele consegue se acalmar e fala: monstros queriam pegar a gente. Eu e a mamãe tentamos fugir. Eles nos cercaram. A mamãe tentou me proteger mas morreu. Falou triste, enquanto caía algumas lágrimas. Com um olhar triste sem vida, todos ficam com pena do garoto e a mulher fala: olha, nós fomos amigos de seus pais. Nos recebemos uma carta de sua mãe falando da sua situação, e por isso viemos o mais rápido possível. Infelizmente, não podemos trazer seus pais de volta, mas se quiser pode vir morar com a gente. Que tal? Perguntou a mulher com um sorriso doce, onde o garoto albino acena com a cabeça em confirmação, mas antes de ir ele perguntou: posso saber o nome de vocês? Todos eles sorriem e se apresentam. O homem mais novo: me chamo de Katsumi Ryodou. Mulher: sou Azuna Ryodou. Velho: Orochi Ryodou. Pai desse sem noção, disse apontando para Katsumi, que ficou irritado, mas ignorou devido à situação. Após isso, o menino foi levado/resgatado, até a casa dos Ryodous, onde depois foi adotado, e por um pedido do mesmo, ele mudou seu nome para Issei Ryodou. A partir daí, Dante, agora chamado de Issei, tentou viver como uma criança normal, embora com seus traumas pesados. Devido aos seus traumas, porém, isso não foi possível, pois Issei desenvolveu uma personalidade extrovertida e brincalhona, que podia virar uma fria e séria quando necessário. Outro costume que ele desenvolveu foi o desejo de ficar mais forte, onde ele passava horas e horas treinando e aprendendo técnicas de combate, e aos 10 anos ele criou um par de pistolas customizadas, que tinha como munição seu próprio poder. Nessa idade, ele já havia se tornado proeficiente em usar todos os tipos de armas, desde as de corpo a corpo, como as armas de fogo. Mas não era só sua força que assustava, mas também sua inteligência. Devido à sua pouca idade, poderia ser considerado um gênio, tanto pela sua dedicação pelos estudos como pelo seu aprendizado muito acelerado. Com essa idade ele também conseguia usar tanto seus poderes de demônio como de anjo, e após meditar e se concentrar, ele conseguiu ativar suas Sacred Gear, descobrindo que tinha duas Longinus. A primeira era uma manopla chamada Sibusted Gear, que dava um aumento de poder em todos os seus status para o seu usuário a cada boost, sendo essa arma criada do poder do dragão carmesim, The Draid.
E a outra era um par de asas chamada de Divider Gear, capaz de dividir o poder do inimigo que toca. E essa parte transferida para o usuário, feita a partir de Albion, o dragão albino, ambos os dragões rivais desde as suas origens. Nesse tempo que se passou, infelizmente, o velho Orochi, que ele considerava um avó, morreu devido à idade. Onde poucos dias antes de morrer, ele entregou um livro e uma chave, o livro que continha muitos conhecimentos sobre o mundo sobrenatural e sobre magias, feitiços, maldições e selamentos. Timeskip de 5 anos. Agora com 15 anos, Issei, por livre e espontânea pressão de seus pais, foi obrigado a entrar em uma escola onde só haviam garotas, mas que recentemente havia se tornado uma escola mista. E qual seria a razão de ele ser obrigado a ir para lá? É que segundo seus pais era para fazer amigos e talvez ter uma namorada, onde Issei só aceito depois do seguinte acordo. Ele entraria na escola, mas seus pais deveriam deixar ele viver sozinho e dar um dinheiro para ele poder comprar sua nova casa. E então, lá estava Issei, na frente da escola, e diferente de todos que estavam de uniforme, ele estava com um casaco/manto de cor vermelha, com as mangas e gola em azul, camiseta de cor branca, nas costas do manto havia uma espada amarela, onde no lugar sua guarda havia asas brancas como a de um anjo, estava com calça e sapatos/botas pretas. Ele olha ao seu redor e depois olha para a escola e dá um suspiro entediado, e finalmente entra na escola. Bem, gente, esse foi o vídeo, espero que gostem dessa história. Eu ainda irei adicionar mais coisas nela e quero ver nos comentários quem vai achar todas as referências desse vídeo. Muito obrigado por me ouvir até aqui e se inscrevam nos canais dos meus amigos, links na descrição. Fiquem com Deus e fui. Cena pós-crédito. Após terminar mais um dia de treinamento, viu que só faltava um mês para o retorno às aulas. Ele realmente não se importava com isso, pois para ele, estudar era como um passatempo, que ele facilmente mudaria por um outro. Após parar de pensar nisso, ele fala: Rebelion Yamato, 2 espadas demoníacas de meu pai, e um dos fragmentos da espada Excalibur, a Excalibur de bênção, ou a espada sagrada abençoada, pensou olhando a espada, e então a espada que estavam nas suas mãos e costas desaparecem. Ele respira fundo e fala: está na hora de treinar com minhas Sacred Gears, elas podem ser fundamentais para o meu futuro, falou ativando uma, e depois de treinar algumas horas, ele a desativa e faz o mesmo com a outra.